Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ler agora pela manhã Gênesis 28 e Mateus 27. Bora lá. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malaate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma pedra, usou-a como travesseiro e deitou. E teve um sonho, do qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, pai de Abraão e Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra do qual está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e suas descendências. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que eu prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro e colocou ela em pé como uma coluna. Derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que deres certamente darei o dízimo. Então, vamos lá agora para Mateus 27. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é toda sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes já juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Ele tinha naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: qual desses vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que havia
e entregado ele por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a pedir Barrabás e mandar executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles gritavam: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos respondiam: crucifique-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obedecendo... Errei de novo. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava iniciando um tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, e a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados e o governador levaram Jesus ao pretório. Reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram-lhe um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele, tiraram-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Cirineu, e forçaram ele a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a ele de beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se beber. Depois de o crucificaram, dividiram suas roupas, tirando sortes, e sentando-se, vigiando-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram um escrito de acusação: este é Jesus, rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes e os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente insultaram os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste ou me abandonaste, né? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu para buscar uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta da vara e deu até Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ser bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Estas eram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos entregou a ele. José tomou o corpo e envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, isso é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramos que quando ainda estava vivo, aquele impostor disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos.
Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Além de deixarem o destacamento montando guarda, lacraram a pedra. É isso, gente. À noite nós lemos Esther e Atos, não perca.